Venhamos a desejar isso em nossas vidas, pois assim seremos verdadeiramente felizes. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós pedirmos ao Senhor que sua graça repouse sobre nós, que Ele fale aos nossos corações por meio de sua santa palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno e santo, Deus misericordioso, Pai, nós somos dependentes de Tua graça, Pai. Sem Ti nada somos, Pai. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. E é isso que nós desejamos, Pai. Renovar-se por Tua palavra, esperando, Senhor, na Tua voz, sabendo que o Senhor fala conosco, Pai. Que o Senhor nos transforma, que o Senhor nos capacita, Senhor, a vivermos a Tua obra, Pai. Te peço, Senhor, me usa conforme o Teu querer e Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Não nos deixa sairmos daqui essa noite sem ouvirmos a Tua voz, Pai. Os irmãos que estão em casa, Pai, que por questões de saúde não puderam estar aqui, Senhor. Abençoa-os, Pai. Aqueles que não estão aqui por algum outro motivo irrelevante, Pai, visita seus corações e transforma-os para valorizar o culto público, para valorizar quão importante é esse momento, Pai, que nós ficamos privados. Perdoa-nos, Pai, porque nós não valorizamos isso, Senhor. O Senhor tirou de nós a oportunidade de cultuarmos publicamente, Senhor. Mesmo assim, muitos ainda não aprenderam, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Não olha para os nossos pecados, Senhor. Mas segundo a Tua misericórdia, Pai, derrama sobre nós a Tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nós vamos hoje continuar em nossa série de Atos. E a mensagem hoje é um chamado à perseverança na obra de Deus em nós. Um chamado à perseverança na obra de Deus em nós. Vivemos em uma época, meus irmãos, em que é pregado um evangelho do conforto, no lugar de um evangelho para confortar. Existe uma diferença. O evangelho para confortar o coração aflito e o evangelho do conforto, onde eu fico na minha redoma de vidro do conforto, da prosperidade, daquilo que agrada o meu coração. Essa geração consumista não deseja, meus irmãos, muitas vezes, uma igreja para servir. Porque uma geração consumista, ela se apoia na ideia de consumo. Eu pago e recebo um produto. Essa é a geração consumista. Essa geração não busca uma igreja para servir, mas eles buscam uma igreja para um clube, para ser servido. E o que tiver o melhor serviço, eles permanecem. Por esse motivo, nós precisamos avaliar, meus irmãos, como é que a obra do Senhor é apresentada nas Escrituras. O que ocorre com aqueles que se envolvem na obra? Qual é o chamado do Senhor para nós, cristãos? Para mim, para você? Ou você acha que só é chamado quem é pastor? Não é assim que funciona. O ministério pastoral é um chamado específico para uma função. Mas todos vocês foram chamados a servir ao Senhor, cada um na vocação que Deus deu. Pode ser que você não seja chamado a morrer fisicamente pelo Evangelho, como alguns missionários acabam morrendo pelo Evangelho.
Mas com certeza, meu irmão, você foi chamado para viver por Ele, viver pelo Evangelho. Jesus disse que aquele que quiser segui-lo, tome a sua cruz e o siga. Negue-se a si mesmo. E você, como tem seguido a Jesus? Você quer segui-lo não negando a si mesmo, trazendo o seu conforto junto? E quando o seu conforto entra em risco, você larga a cruz e se agarra com a almofadinha, com o colchãozinho do seu conforto. O apóstolo Paulo, ele foi chamado a uma obra onde Deus havia dito que ele seria um vaso escolhido que falaria aos gentios. E ele sofreria por causa dessa missão. Ele sofreria por amor ao Evangelho. Amor esse que Deus pôs no coração dele. Um desejo de perseverar nessa obra e de, acima de tudo, obedecer ao Senhor. E ser realizado uma obra nele e através dele. Vamos estudar agora a parte final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então abram suas Bíblias em Atos capítulo 14, onde nós vamos continuar e nós vamos ver a parte final dessa viagem, dessa primeira viagem missionária e os primeiros efeitos sobre a vida de Paulo e na própria igreja em si. Nós vimos anteriormente que Paulo havia saído da cidade de Antioquia da Pisídia. Isso aconteceu depois dele ser desprezado pelo povo. Ele bateu o pó dos seus pés e foi embora para a próxima cidade. É aqui no capítulo 14, nós vamos ver hoje do verso 1 ao verso 28, 3 momentos finais mais intensos dessa primeira viagem missionária. É um fato interessante, irmãos, você perceber que à medida que Deus vai realizando o plano missionário através dos apóstolos, cada passo que eles dão, a vida deles, o envolvimento vai se tornando mais intenso, mais perigoso, a necessidade de entrega é muito maior. É aqui onde nós vemos no capítulo 14, verso 1 do livro de Atos, o seguinte: em Icônio, Paulo e Barnabé, ou seja, eles saíram de Antioquia da Pisídia e foram para Icônio. Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Interessante que é aquela mesma estratégia, né? Você chega na cidade, você vai logo para onde? Você vai para a sinagoga, fala para os judeus. Os judeus não aceitaram, você agora também vai e fala para os gentios. Ninguém aceitou, você vai embora daquela cidade e você realizou a missão que Deus te chamou para ser feita. Então foi isso que ele fez. Eles fizeram, foram até a sinagoga judaica, pregaram de tal forma que uma grande multidão veio a crer, tanto judeus quanto gregos começaram a crer naquela cidade. No verso 2 ele diz: mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. É interessante porque Deus ele realizava sinais e prodígios para confirmar a mensagem pregada. Isso é importante nós observarmos, porque no livro de Atos, isso é muito claro em vários momentos, onde a palavra ela é pregada e os sinais acompanham a pregação da palavra. Então você vai perceber que esses sinais precisam acompanhar a pregação, ou os sinais antecedem a pregação, mas todo missionário no livro de Atos, ele fazia a junção dessas duas coisas. Você vai perceber que isso é importante, porque você pode ter no livro de Atos somente a pregação, mas você nunca tem somente os sinais. Sempre quando vem os sinais,
vem o pregador, o missionário e a mensagem que ele prega. Que mensagem? Mensagem do Evangelho, centralizando a pessoa de Cristo como Salvador eterno. Isso é importante da gente compreender. Por quê? Porque nós vemos hoje o contrário. Hoje eles se exaltam os sinais. E aí você diz, por que eles exaltam os sinais? Porque o centro da necessidade é o homem. Atender à necessidade do homem. Não a vontade de Deus, mas a necessidade do homem. E o que é que o homem mais deseja? Milagres, facilidades, sinais, resolver seus problemas. Então, se você quiser encher uma igreja, pregue sobre sinais. Mas nós vemos no ministério desses homens que eles pregavam o Evangelho de Cristo como foco principal e os sinais acompanhavam para confirmação. Um outro fato importante é que na cultura judaica, os sinais eles falavam muito para o judeu. Por quê? Porque eles esperavam sinais. É tanto que nos evangelhos nós vemos os fariseus pedindo um sinal. E Jesus disse, nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque os sinais eram a prova cabal de que as escrituras estavam se cumprindo. O judeu tinha isso na sua cultura de maneira muito forte. Na nossa não é tanto assim. Na nossa um sinal, qualquer sinal que seja, é demonstração de poder, é um milagre maravilhoso, é Deus falando. Não, para o judeu não. Para o judeu o sinal tinha que apontar para uma verdade profética, para confirmar a verdade profética. Então Deus, por meio desses homens, confirmava a mensagem pregada por eles por meio dos sinais e prodígios que eles realizavam. Então eles pregaram poderosamente nessa cidade, realizaram sinais que confirmavam a veracidade da mensagem que eles pregavam, os sinais que apontavam para o cumprimento profético na pessoa de Cristo. No entanto, no verso 4, começam agora os problemas naquela cidade. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Por quê? Porque os judeus se reuniram e começaram a incitar o povo contra aqueles que haviam se convertido a Cristo e contra os apóstolos. A cidade se divide e agora parte apoia os apóstolos, parte apoia os judeus que estavam contra os apóstolos. Aí no verso 5 ele diz o seguinte: então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus. Então, gentios e judeus contrários se juntam, e o texto continua dizendo, com o apoio das suas autoridades, ou seja, agora é algo, entre aspas, legalizado o que eles vão fazer, para os maltratar e apedrejar. A cidade anterior, eles haviam sido apenas rechaçados, bateram o pó dos pés e foram embora. Nessa aqui já começa a se ventilar a possibilidade de morte, apedrejamento. E aí, quando eles começam a se movimentar nesse sentido, o verso 6 diz, quando Paulo e Barnabé souberam disso, disso o quê? De que eles seriam apedrejados, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciavam o Evangelho. Quais são as implicações disso, irmãos, que a gente pode refletir aqui? Eles, quando descobriram o plano para matá-los, eles fugiram. Mas aí você diz, olha aí, está vendo? Eles salvaram a vida deles, eles não se colocaram na posição de mártires, como Estevão, que morreu, como outros que haviam morrido pela mensagem. Olha aqui, está vendo? Não é toda vez que o cara vai morrer pelo Evangelho, ele também pode fugir. Mas olha o que é que o texto diz no verso, vamos ler o verso 6 novamente. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra, para salvar suas vidas. É isso que o texto está dizendo? Vamos ver de novo. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades vizinhas, cidades da Licaônia, regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Eles fugiram para continuar anunciando o Evangelho. Isso é importante a gente entender. Eles não fugiram para salvar suas vidas, eles fugiram para salvar suas vidas, para que através de suas vidas o Evangelho continuasse sendo anunciado. Se eles morressem, a missão havia terminado. Mas eles não queriam que a missão terminasse. Todos os movimentos desses homens eram no intuito de que a palavra fosse promovida. Até o fato de salvar a própria vida visava pregar a palavra.
O apóstolo Paulo diz isso em uma de suas epístolas, quando ele diz o seguinte: para mim, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas, se para mim se morrer me faz deixar de pregar o Evangelho, e para o Evangelho é necessário que eu esteja, então estarei e pregarei o Evangelho. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, e é nisso que ele diz: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, perceba no coração desses homens o desejo ardente para que Cristo seja glorificado e pregado através da vida deles. O apóstolo Paulo também diz o quê? Olha, se na minha morte eu vá glorificar a Cristo, eu vou glorificar. Se na minha vida eu tenho que viver, permanecer vivo, vou glorificar a Ele, vou viver para Ele. Então aqui, o fato deles fugirem aqui, não é para salvar as suas vidas, é para salvar a pregação da mensagem. Porque a vida deles gira em torno da missão que Deus chamou eles para realizar. Você percebe que nos corações desses homens existe um senso de missão. A missão é a minha prioridade, é o meu chamado, eu existo e eu vivo para a missão. Minha vida não tem sentido fora da missão. Quando eu estou falando isso, irmãos, nós fomos tão mal doutrinados, a igreja no geral foi tão mal doutrinada, a igreja de Cristo que eu estou falando no geral. Quando a gente fala em missão, a gente já pensa logo nos missionários e nos pastores. Esquece que você está em missão. Se você é policial, está em missão na polícia. Empresário está em missão na empresa. Dona de casa está em missão na sua casa. Nós fomos chamados a viver em missão. Na universidade estamos em missão. Se você usa o WhatsApp, está em missão dentro do ambiente virtual. No Instagram está em missão lá dentro. Nós somos missionários do Senhor. Nós fomos chamados para viver a vida de Cristo em nós. Então, meu irmão, se você não entende isso, você não entendeu a base do que é ser cristão. A base da vida cristã é viver Cristo. Se você consegue comprar um carro, é para Cristo que esse carro você comprou. Uma empresa é para Cristo que você tem essa empresa. Algo que você faz na sua vida pessoal, não é para si, é para a glória de Deus. Para que o mundo veja a glória de Cristo se manifestando em você. Tudo, absolutamente tudo na sua vida. E nós vemos no coração desses homens um coração missionário, onde a missão era a prioridade. Uma urgência na missão. Olha, não vamos ficar aqui, vamos fugir, e na próxima cidade a gente continua a pregar, continuamos a nossa missão. Nós vemos também uma prioridade acima de tudo, acima da própria vida, da própria segurança deles. Você vai perceber mais à frente que eles não fazem isso. Aqui eles fogem, mas na frente ele não foge. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós fomos comprados por sangue. Um sangue precioso foi derramado. Meu irmão, se você acha que foi derramado um sangue precioso só para te livrar do inferno, miserável homem você é. Porque você é propriedade do Senhor, povo exclusivo dele. Nós somos chamados a uma vocação, a vocação cristã. A vida de Cristo vive em nós. Cristo não pagou o preço só para te livrar do inferno, mas Ele pagou o preço e deu a vida dele para Ele viver em você, através de você. Isso é a vida cristã. A nossa vida deve revelar Jesus e o poder dele em nós, nos fazendo novas criaturas. Você compreende que esse é o seu objetivo? Hoje a sua vida gira em torno de Jesus Cristo, meu irmão. Se sua resposta é não, você ainda não entendeu o que é ser cristão. Você entende que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Você entende que a vida que você vive hoje deve ser vivida para a glória de Deus? Você entende isso? Que a prioridade da sua vida não é seu curso, não é seu trabalho. A prioridade da sua vida não é sua família, não é seu casamento, é Cristo. Agora, o que Cristo faz? Conserta o teu casamento, tua família, ajusta o teu curso, ajusta o teu emprego.
Então, quando você prioriza a Cristo, todas as demais coisas, elas são acrescentadas, não é isso que o texto nos diz? Mas nós não queremos, nós queremos Jesus como uma das áreas da nossa vida. Você vive a sua vida com base nisso, meu irmão? Com quais prioridades? A manifestação do reino do Senhor, nós precisamos acordar, irmãos. Jesus está às portas. Jesus, ele fez várias vezes, ele disse, sirvam, para que quando o dono da casa voltar, ele pegar você servindo. Para que ele possa dizer, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Mas nós hoje brincamos de Jesus, brincamos de ser cristãos. Esse é o nosso problema, irmãos. E essa mensagem é para te incomodar mesmo, para fazer você despertar. Sabe por quê? O apóstolo Paulo disse a Timóteo, pregue toda semana, vá lá, pregue para que confirme a salvação. Eu não lembro agora porque me veio o texto aqui na cabeça, tentei parafrasear o texto, mas não lembro dele. Mas tem um determinado texto que Paulo diz a Timóteo, veio na cabeça agora, que ele diz assim, o evangelho deve ser pregado para confirmar a salvação daqueles que te ouvem. Por que confirma a salvação daqueles que te ouvem? Porque, meus irmãos, quando você prega o evangelho, o crente que ouve o evangelho, ele tem que tomar uma ação diante do evangelho, diante da palavra, diante da verdade. Eu estava conversando com Eli, com as lideranças também, a diferença entre o crente comprometido e o crente envolvido. Tem uma diferença muito grande. Lá em Romanos, lá em João Marcos, a história de João Marcos, depois a gente vai voltar, quando eu for trabalhar a história de João Marcos, a gente vai voltar e vamos refletir melhor nisso. A diferença entre o crente envolvido e o comprometido. Na área de gestão, existe uma história muito conhecida, chamada bife a cavalo. O que é o bife a cavalo? É o bife, né, da vaca, com um ovo em cima. E você assa os dois juntos, bife a cavalo. Que gosto tem? Ovo com carne. Bife do Oião. Qual é a grande sacada dessa história? Você tem dois personagens envolvidos, dois personagens chamados a participar ali do bife a cavalo. A galinha e a vaca. A galinha, ela é envolvida no processo. Por que ela é envolvida? Porque ela vai lá, põe o ovo dela e vai embora. Vai continuar a vida dela. A vaca é diferente. Ela é comprometida no processo, porque ela precisa dar sua própria carne, sua própria vida para que aquilo seja realizado. A galinha é envolvida, a vaca é comprometida. Existem dois tipos de crentes nas igrejas: o crente envolvido e o crente comprometido. Eu disse para as lideranças o seguinte: não chame crente envolvido para trabalhar na igreja, você vai ter raiva. Chame o comprometido. Qual é a diferença? O envolvido é aquele cara que ele está lá, porque ele está lá. Você diz, o que é isso, pastor? O que significa ele está lá porque ele está lá? Quando você disse assim, olha, vamos fazer esse trabalho, o que é que ele faz? Ele olha para a agenda dele. Aí ele olha na agenda dele e faz, eu acho que dá para eu equilibrar aqui, e eu encaixo aqui, encaixo ali, dá certo. Beleza, dá certo. Sabe por quê? Porque no coração dele o reino de Deus é mais uma das atividades da semana dele. Para ele não é reino de Deus, é igreja. É ir para a igreja, é uma coisa que ele faz. É o envolvido. Se dá choque, aí ele diz, não dá não para mim não. Às vezes ele até muda alguma coisa na agenda dele para ver se encaixa. Sabe por quê? Porque ele não gosta de ficar sem fazer nada na igreja. Ele quer fazer alguma coisa. Aí ele até dá um jeitinho, mas tem que ser muito confortável para ele se envolver. Não estou falando dos crentes que não faz nada não estou dizendo isso não. Esses aí, meu Deus, só misericórdia. Estou falando daquele que fica só lá.
Eu faço aqui, eu faço ali, eu me envolvo aqui, isso é um envolvido. O que é o crente comprometido, irmãos? É aquele que basicamente a diferença é o seguinte: o envolvido, ele adequa a agenda do reino de Deus à agenda dele. O comprometido, ele faz o contrário. Ele altera a agenda dele por causa do reino de Deus. Lembra quando Jesus falou para o jovem lá, para o rapaz: mestre, o que eu faço para te seguir? Ele disse: vem e me segue. Não, deixe primeiro eu enterrar o meu pai. Jesus disse: não, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. O que é que esse rapaz queria? Adequar a agenda do reino à agenda dele. Jesus disse: não, meu filho, não é assim que me segue, não. Não. Para me seguir, deixa primeiro os mortos enterrar seus mortos, vem e me segue. Para o que você está fazendo, para tudo. Sabe por quê? Eu paro tudo para adequar ao reino de Deus, porque o reino de Deus é o reino de Deus. É Deus. É prioridade. É amá-lo sobre todas as coisas. Então, meu irmão, se você não quer ter, eu digo isso por líderes e repito de novo, quantas vezes for necessário, você não quer ter trabalho no seu ministério, líder, não chame crente envolvido, chame crente comprometido, porque na hora que tu precisa, o caba está lá. Ele sabe, ele adequa, e a gente vê isso. É muito natural o crente novo convertido ser assim. Depois de um tempo parece que ele se desmantela. Começa, aí depois de um tempo está lá, igual aos outros. Igual a galinha, tudo envolvido. Mas o comprometimento é diferente. Exige entrega. Que tipo de crente você é? Faça essa pergunta para você. Imagina que você está olhando no espelho, fazendo assim. Pergunta para você. Você que está em casa aí também. Faça essa pergunta para você. Quando a minha vida, a agenda da minha vida, eu adequo ela ao reino de Deus, ou eu adequo o reino de Deus à minha agenda? Quem define a minha agenda? É o reino de Deus ou as minhas prioridades? Quem define as minhas prioridades? É a palavra de Deus ou as minhas vontades, os meus planos, os meus sonhos, tantas coisas que eu quero na minha vida. Se a sua resposta foi que o reino de Deus tem o mesmo peso das suas prioridades na sua vida, você é um crente envolvido. Bem-vindo ao prêmio do crente envolvido. Troféu joinha para você. Agora, se você diz: não, pastor, o reino de Deus pesa muito na minha vida. Pesa muito nas minhas decisões. Pesa muito no que eu vou fazer. Vou mudar de emprego? O reino de Deus pesa. É interessante, irmãos, eu não conto esse exemplo, eu não quero me colocar como perfeito não, meus irmãos. Eu sou um miserável pecador. Se você olhar para mim, você só acha que eu sou melhor do que você, porque você não me conhece. Se você me conhecesse, você ia saber que eu sou pior do que você. Então eu quero deixar isso muito claro aqui. Mas é interessante, na época em que eu tomei a decisão, junto com minha esposa, para assumir o emprego lá em Minas Gerais, algumas pessoas chegaram e disseram: ei, o salário é quanto? Eu não estava nem aí pelo salário, meu irmão. Meu sonho era ser um missionário. E eu entendia que a empresa poderia me enviar para fora do Brasil e me tornar um missionário bivocacionado, onde ela me enviasse. Era o caminho para que eu conseguisse fazer missões sendo engenheiro. Então o que me fez decidir não era o salário, mas era a oportunidade do reino de Deus na minha vida. E é interessante que depois que eu voltei, teve gente que disse: eu também fiz isso e voltei porque não deu muito certo, porque o dinheiro, não sei o que lá. Não, meu irmão, se você decidiu com base no dinheiro, problema teu, meu irmão, mas comigo não foi assim. Eu e minha esposa, nós decidimos com base no reino de Deus. E nós voltamos com base no reino de Deus. E nós ficamos com base no reino de Deus. E se eu tiver de voltar, eu volto com base no reino de Deus. E não me arrependo de nada do que eu fiz. Faria de novo, milhões de vezes de novo. Sabe por quê, meu irmão? Porque você precisa entender o valor do ouro. O valor do reino de Deus. Por isso que eu vejo hoje crente trocando, muitas vezes troca o culto para ir no shopping. Coitado. Ele não sabe a bobagem que ele está fazendo.
trocando. No passado, a gente tinha um costume horrível. Eu sei que a gente está aqui na live e aí depois, quando está em live assim, aí todo mundo está ouvindo isso, né? Aí lavar roupa suja em live assim é ruim. Mas no passado da nossa igreja a gente tinha um costume horrível, terrível, feio, abominável. Ficava um grupinho lá para trás, assistindo o jogo do 13 do Campinense, na hora do culto, para ver quantos gols estava. Horrível isso. Terrível isso. Abominável isso. Qual é o valor do reino de Deus para essas pessoas? Lixo. Lixo no coração delas. Depois o caba está o quê? Aqui, ó. Ai, os olhos revelam que eu... Hipócrita. Teu louvor não sobe desse telhado. Meus irmãos, até quando você decide em sua vida com base na missão que Deus te deu, no reino de Deus. É aqui que eles correm para Listra. No verso 8 nós vemos, em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Paulo fez um milagre ali, curando o aleijado naquela cidade. Verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Era um povo herege, era um povo gentil, era um povo idólatra. Em língua licaônica. Os deuses em forma de homens desceram até nós. Verso 12. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Eles começaram a chamar Paulo e Barnabé de deuses romanos. Olha, os deuses romanos desceram até nós, homens. Esses homens são deuses que vieram até nós. Reação do povo, verso 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Eita, é agora. Traz aqui que os deuses vieram até nós, vamos adorá-los. Paulo e Barnabé, eu acho que ficaram assustados. Aquele povo, normalmente você tinha o quê? Você era apedrejado, era cuspido, era jogado, era enxotado. Agora não. Gente se ajoelhando aos pés de Paulo, gente pegando na mão dele. Eu acho que fosse aqui, né, querendo beijar a mão do cara, passando a mão, deixa eu me dar seu lenço para eu passar na minha cabeça. Eita, olha a sombra dele, deixa eu ficar embaixo dos pés dele. Imagina, você, caramba, esse povo todo me ama, me adora, eita, que coisa boa. Qual foi a reação desses homens? Verso 14, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, isso é um sinal de que eles estavam perplexos, que eles estavam protestando, rasgaram suas roupas. Hoje quando o povo protesta, rasga os outros, né, roupa dos outros, mas eles não, rasgaram a roupa deles, rasgaram, saltaram para o meio da multidão gritando. O que foi que eles disseram? Senhores, aumentem suas ofertas, senhores. É Deus que está falando aqui, senhores. Vamos para o trízimo. Deposite seu quadrízimo aqui, é 40 agora. 40%. A reação deles: senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Gente, você não tem ideia da pancada que Paulo deu aqui nesse povo. Vou descrever para você o que foi. Primeiro, Paulo disse que a crença daquele povo era coisa vã, indigna, impura, pecaminosa, idólatra, maldita, miserável, um erro, um engano, um engodo. Acompanhou?
Era um engano. Paulo, você é um intolerante, Paulo. Deixe de ser intolerante, respeite a fé desse povo. Primeiro, o povo veio adorar Paulo. Paulo fez o quê? Falou a verdade. Olha, eu vim aqui pregar o evangelho para livrar vocês desse engano que vocês vivem, do erro que vocês estão, da idolatria, do pecado que vocês estão. Essas coisas que vocês adoram são um pecado. Está errado isso. E eu vim trazer um evangelho que salva vocês desse erro. Primeira coisa. Segunda, aquele povo, eles eram politeístas, gente. O que é o politeísmo? Politeísmo é você acreditar em mais de um Deus. Então tem o Deus da chuva, aproveitando que está chovendo, tem um Deus da terra, tem um Deus do sol, tem um Deus do céu, tem um Deus da colheita, tem o Deus do amor, tem um Deus da prosperidade, vários deuses. Então, assim como você escolhe time de futebol, o povo escolhia deuses. Quem é o seu Deus? Ah, o meu Deus é o Deus do sol. Ah, legal, cara, legal. Eu gosto do Deus da chuva. Ah, é? Beleza, legal, você oferece, eu ofereço para eles. É assim que todo mundo convivia muito bem. O problema de Paulo é porque Paulo chega com outro pensamento. Olha, eu venho aqui apresentar para vocês o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Ou seja, o Deus que eu venho trazer para vocês é o Deus de todos os deuses. Esses deuses de vocês não são nada, porque esses deuses de vocês não criaram nada, não fizeram nada, não têm poder para nada. Gente, isso era extremamente agressivo. Espera aí, você está... Se Paulo dissesse assim, olha gente, eu vim trazer para vocês uma opção, uma nova opção. Vocês têm os de vocês, mas tem esse aqui também, ó, que o cara é bom, viu? Não, Paulo veio dizer, eu vim trazer para vocês a única opção. Vocês já perceberam que a nossa geração, ela tem dificuldade quando a gente diz que Jesus é o único caminho? Mas e Alá? Não é. E Buda? Não é. Confúcio? Não é. Mas e não? E não? Mas e os índios lá? Não. É o único caminho. Ah, isso é muito agressivo. Essa é a sua verdade, não é a minha verdade, é a sua verdade. Não. O meu Deus é o único. O resto é resto. Isso hoje é agressivo, naquele tempo também. Então, irmãos, não parou por aí. Olha o que é que Paulo também diz, verso 16. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Então vocês estão vivendo assim porque Deus permitiu. Ele deixou vocês escolherem esse estilo de vida aí que vocês estão vivendo. Contudo, verso 17, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuva do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Aí, olha só o que é que acontece aqui. Quando Paulo diz isso, não, olha, eu vim criar, aqui é o Deus que fez o céu, a terra e tudo que nele há. O de vocês é um Deus vão, não existe. Aí o cara podia chegar e dizer, e essa chuva que está aí, quem foi que deu? Foi Deus que deu. Mas eu não creio nele, fui abençoado, porque ele é bom. E ele abençoou você. Não, mas eu fiz promessa para meu senhor de não sei que lá, do bom fim. E ele me fez, ele cumpriu a promessa. Foi não. Foi o meu Deus, que é misericordioso e bom, que fez para você. Não, mas eu fiz uma promessa para Nossa Senhora de não sei que lá, para me curar, e ela me curou. Não foi ela que te curou, foi o meu Deus, que é bondoso, soberano, sobre todas as coisas, e curou você. Não, foi não, não foi. Você é muito agressivo. Não, não sou, estou falando a verdade. Paulo confronta aqui, meus irmãos. E o pior é que o verso 18, depois dele fazer tudo isso, o verso 18 diz, dizendo isto,
foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Então, mesmo depois de tudo isso, confrontar, apresentar a verdade, trabalhar ali, falar para o povo, para com isso, rasgar as vestes, o povo ainda, não, deixa eu, para com isso, tira esse touro daqui, não, deixa eu cortar, não, corta não, leva o touro embora. Não, mas essa oferenda, para com isso, eu não quero esse negócio. Não, mas peraí, é porque você é o Deus, eu não sou nada, vai embora, para com isso, não quero isso. E o texto diz que com muita dificuldade eles conseguiram impedir aquilo. É interessante a gente pensar nisso, irmãos, porque no tempo que a gente vive hoje, sabe o que é que alguns poderiam ter feito? Não, para não ser agressivo, vamos contextualizar a mensagem, fazer o seguinte, deixa eles fazer o sacrifício. A gente faz o seguinte, olha, é o seguinte, peraí pessoal, peraí, para o touro, guarda a faca aí, guarda a faca. Peraí, calma, todo mundo. Olha, vamos fazer o seguinte, o Deus de vocês não existe, só existe um Deus. Vocês podem sacrificar esse touro para o meu Deus, aí ganha a gente, ganha vocês. Não é, Barnabé? Vamos contextualizar a mensagem, Barnabé? Para ele não ficar com muita raiva e não aceitar a mensagem. Não, vamos dar um jeitinho aqui, misturar as coisas para ver se depois... Aí depois, com o tempo, Barnabé, a gente vai ensinando a eles. Se fosse hoje, era assim, irmãos. Tem sido assim. Não, vamos fazer o seguinte, o pastor bota um bocado de tatuagem na cara, um piercing do tamanho não sei o que lá, bota uma roupa de maloqueiro e fica lá no púlpito para contextualizar a mensagem. Isso aí, cara. Muda até o jeito de falar, pastor. Vai ficar descolado, tá ligado? Porque assim contextualiza a mensagem, tá ligado, pastor? E aí a galera fica toda... Vai chegar pro evangelho. É assim que acontece hoje. O problema, irmãos, é porque nós temos ídolos culturais. A nossa cultura está repleta de deuses. É o Deus da moda, é o Deus do costume, é o Deus da beleza. São vários deuses que tomam as paixões do nosso coração. E a gente, quando segue eles, a gente está se submetendo a eles. Esses deuses que dominam a cultura. Leia o livro Falsos Deuses, do Timothy Keller, você vai ver ele falando sobre isso. Não, faz o seguinte, para você ter uma ideia, a coisa está tão séria, lembrei agora, veio na minha mente. Olha, tudo você pode fazer para a glória de Deus. A sua vida profissional é uma vida de sucesso? Então é Deus abençoando. Ah, é? Nessa mesma lógica, um tempo atrás, não lembro qual foi o programa, mas uma prostituta deu uma entrevista, ela era evangélica e prostituta. Aí ela disse o seguinte, olha, minha fé não tem nada a ver com minha profissão. A minha profissão, eu faço a minha profissão, para a glória de Deus. E a minha fé é outra coisa, porque olha, Deus está me fazendo prosperar na minha profissão, eu pego cada cliente, e aí é uma maravilha isso. Então Deus está me fazendo prosperar, está sendo uma maravilha. Ou seja, ela contextualizou. Não tem problema não. É isso que a nossa geração está vivendo. A gente tem medo de confrontar. Vou falar uma coisa aqui, eu sei que está na internet, mas aí a gente tem que falar, a gente está aqui para apanhar mesmo. A maior pergunta que tem hoje é pecado fazer tatuagem? Todo mundo que pergunta se é pecado, para ele é. Mas e se eu não perguntar, eu posso? Continua sendo. Sabe por quê? Por que você quer fazer? Provavelmente é para prestar contas a alguém, a algum amigo, para aparecer na moda, para botar o biquininho e ficar lá aparecendo. Para dizer assim, sou descolado, botei o nome do meu filho, eu amo meu filho demais, não ame ele fazendo bem para ele? Sabe por que você quer fazer isso? Porque você está submisso ao sistema que o mundo impõe na tua cabeça, de que você tem que fazer isso para parecer normal. Eu quero ser normal, me chama de ET, meu amigo. Contanto que eu seja um ET cristão, tá bom demais, mas me chama de ET, porque só assim vai para o céu, né? Volta na nave espacial que quando Jesus vier buscar.
Ó, os ET foram tudo embora, esse povo esquisito. Glória a Deus, vamos embora. Os ET, tudinho. E os contextualizados fica tudo. Porque os deuses deles são outros deuses. Não é o Deus verdadeiro. Eu digo isso que é um tema polêmico, porque meu amigo, é uma ginástica tão grande para... Não, porque olha, você tem que ver que... não, na Bíblia não tem. Aí por isso que, como na Bíblia não tem, meu irmão, tem tanta coisa que na Bíblia não tem e você não tem que fazer. O apóstolo Paulo, ele diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Imagina se Paulo fizesse uma lista de tudo que não convém. Meu amigo ia ter que precisar das 10 Bíblias. Primeiro, não convém isso, não convém aquilo, não convém... Meu amigo, você tem que ter discernimento. Primeiro, não convém por quê? Eu vou dar testemunho. As pessoas quando olharem para mim vão ver, mas as pessoas têm um olhar preconceituoso. Meu amigo, eu não vou vender a minha imagem, provocar escândalo para o evangelho. Não importa se o cara pensa de um jeito ou de outro, eu não quero impedimento para o evangelho. Se para mim, meu irmão, eu colocar um brinco, vai fazer com que eu não pregue em determinada igreja, eu não vou colocar, meu amigo. Eu não vou colocar impedimento para o evangelho, por causa de moda, porque eu quero dizer que eu sou descolado, contextualizado. Não! Meu compromisso é com a verdade. Se eu precisasse de ter isso, eu tinha nascido com isso. Eu não nasci com isso. Para que eu preciso botar essas coisas? Para me marcar, para parecer que eu estou igual a todo mundo? Não, eu quero ser diferente mesmo. Vai chegar o tempo, meus irmãos, que as pessoas vão chegar para você e perguntar: por que tu não tem tatuagem? Esquisito, hein? É a mesma pergunta que se faz para o sexo antes do casamento. Você é virgem? Sou. Tu é virgem? Meu Deus do céu, como é que pode um ET? É o mesmo bate-papo. E aí, mostra uma que tu tem. Não, não tem nenhuma não. Por quê? Não preciso disso não. Todo esquisito. Tá certo, me chama de esquisito, eu não preciso disso para ser feliz. Prestar conta para quem? Mas aqui, Paulo foi completamente, politicamente incorreto. Ele disse: olha, vocês estão errados, os deuses de vocês são falsos. Essa adoração de vocês está errada, Deus não quer isso. O Deus que eu estou pregando para vocês não quer isso. Mude a vida de vocês, sejam transformados. Resultado, irmãos. Resultado. Tendo anunciado o evangelho naquelas... Não, verso 19. Entretanto chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Na primeira, Paulo conseguiu fugir. Nessa aqui ele não conseguiu. Ele ficou lá até o fim. Quando os caras chegaram, taca a pedra nele. Ele não fugiu. Ele, não, agora já era. Levou pedrada. Ficou como morto. Só não. Aí eu fiquei me perguntando por que é que não pisaram na cabeça dele, saquearam ele para dar logo como morto. O verso 20 diz: mas quando os discípulos o rodearam, então os discípulos estavam lá: Paulo aí, será? Está morto, vamos embora. Deus livrou ele, não era hora de morrer ainda, mas pelo menos umas pedradazinhas ele recebeu. Deus disse: não vou deixar ele morrer não, ele vai ser apedrejado, mas não vai morrer. Paulo, o que é que diz aqui? Mas quando os discípulos rodearam, ele se levantou e começou a dizer: estou em depressão. Eu estou deprimido, preciso de um psicólogo agora, porque eu estou traumatizado com o que fizeram comigo. Meus sonhos foram todos destruídos. Meu ministério é um fracasso, eu prego, o povo taca pedra em mim. Eu falando a verdade, ninguém quer me ouvir. Oh Deus, oh céus, oh vida, oh azar. O que foi que Paulo fez? Se levantou e entrou na cidade. O que foi que ele fez? Voltou. Interessante, né? No outro ele fugiu. Nesse aqui ele voltou. Se fosse para salvar a vida dele no primeiro, nesse aqui ele não faria isso. Porque se fosse para salvar a vida, isso aqui era uma burrice. Ô caba burro, voltou para a cidade. Quer morrer mesmo. Mas ele sabia que tinha missão a ser feita. Ele tinha que realizar a missão. Eu fico me perguntando, gente, pelo amor de Deus, eu vi uma vez só um vídeo de um apedrejamento, é uma coisa horrível. Horrível. Imagina o cara todo marcado de pedrada, levanta, bate a poeira, volta lá, espera aí. Vamos lá. Pregar de novo. O verso diz que no dia seguinte,
foi com Barnabé para Derbe. Meus irmãos, o senso de missão que a gente vê nestes homens não é fruto de uma vida sobre-humana, não é que eles são extra-humanos, é o resultado de uma obra que Deus estava fazendo neles e através deles, era algo que Deus fazia. Qualquer homem pode ser chamado a essa obra e pode fazer obras semelhantes ou maiores, pois não é o homem que faz, mas é Deus que escolhe para ser feito. Não é o homem que faz, Deus é quem escolhe para ser feito. Tudo isso começa com um senso de prioridade. É fruto do amor que nasce no coração de um servo de Deus resgatado das trevas, que vive para a luz de Cristo. Tudo isso, meu irmão, só se explica quando nós compreendemos o valor do reino de Deus. Você não precisa explicar para ninguém o valor do ouro. Qualquer um que sabe o valor do ouro faria tudo para obter o ouro que pode ter. Assim é o que compreende o valor do reino de Deus. Esse não fica perdendo tempo com bobagem, com as coisas desse mundo, porque ele sabe o valor que tem o reino de Deus. Quem realmente entende esse valor, sabe as prioridades da sua vida. E isso vai fazer ele verdadeiramente feliz. Quem não quer descobrir o valor do ouro, meu irmão, continua trocando ouro por pedra pintada de dourado, achando que é ouro. Mas um dia Deus vai julgar as nossas obras. A Bíblia diz que tem pessoas que fazem obras de madeira, feno e palha, mas no julgamento dos crentes, Deus vai jogar essas obras no fogo, e esses tesouros de madeira, de feno e de palha vão ser queimados, só vão continuar o que é feito de ouro, prata e pedras preciosas, as obras que Cristo fez em você. As obras que você faz é madeira, feno e palha, as obras que Cristo faz em você é ouro, pedras preciosas e prata, tem muito valor. Que a gente possa juntar tesouros no céu, meus irmãos, para saber o real valor do tesouro que o reino de Deus representa. Renda-se à graça de Cristo, ore, pedindo que Deus te capacite a enxergar o valor do reino dele. Porque, meus irmãos, depois que tudo isso passar, a vida é como um vapor. O que vai permanecer é só o que você fez de prata, ouro e pedras preciosas. As coisas que você construiu aqui com um coração mundano vão ficar aqui. Mas as coisas que você construiu aqui com um coração eterno, com motivação eterna, vão ser levadas para a eternidade. Eu quero fechar aqui com um relatório final da primeira viagem missionária dele, né, o que aconteceu logo depois. Mas antes disso, eu lembrei de uma história de um homem que estava prestes a morrer e um anjo veio. Isso não é bíblico, viu, gente? Assim, a história em si. Não pensa, e o anjo vai me buscar. Não é assim, é certo? Mas imagina uma história hipotética. O anjo veio buscar o cara que estava perto de morrer. Aí quando o anjo chegou, disse: ei, chegou tua hora, vou te levar. Aí o cara disse: espera aí, eu posso levar alguma coisa para lá? Disse: pode. Aí o cara foi no cofre, abriu a porta do cofre, tinha lá barras de ouro, meio mundo de barra de ouro. Aí ele disse: eita, botou tudo dentro de uma mala, arrastou a mala, chegou perto do anjo, aí disse assim: agora, vamos lá. Vai levar isso tudo? Vou. Ok, levou. Quando chegou lá na porta do céu, tinha um anjo que olhou e disse assim: aqui é a alfândega do céu, né? Deixa eu olhar aqui o que é que você está trazendo. Abre aí a mala. Quando o cara abriu, o mesmo mundo de ouro, o cara todo orgulhoso, né? Quando abriu, chega, o bicho reluziu assim. Aí eu disse hoje à tarde pro pessoal que o anjo era nordestino, né? O anjo olhou e fez: oxi, tu está trazendo pedra de calçamento para cá, é? Aí por quê? Porque as calçadas daqui é tudo feito com esse negócio aí, viu? Meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça. Aquilo que você valoriza nesse mundo, que o mundo valoriza, e que você muitas vezes se dá, se doa, se acaba, se arrebenta todinho para conseguir, é pedra de calçamento na eternidade. É pedra de calçamento. Abra o teu olho para que Cristo transforme sua vida. E você vai ver, meus irmãos, que a obra de Deus nos dá a verdadeira alegria, nos dá a verdadeira felicidade. Não é fácil, é difícil.
Tem hora que você quer recuar, mas você ora, busca e entende o valor do ouro. Lembra o valor do ouro e você não recua. Vou nada trocar a minha vida por pedra de calçamento no céu. O relatório final do verso 21 a 28 é o relatório do que aconteceu nessa primeira viagem. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, ou seja, eles pegaram o caminho de retorno inverso, fortalecendo o ânimo dos discípulos, ou seja, eles voltaram pelas cidades que foram perseguidas, apedrejados, ameaçados, voltaram ainda dizendo para o povo: ei, fiquem firmes, viu? Fiquem firmes. Paulo lá com o olho roxo: ei, fique firme, viu? Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Ainda saíram estabelecendo lideranças nas igrejas. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália. E dali navegaram para Antioquia, que é a Antioquia inicial, né? Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo. 26, né? Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Ou seja, voltaram para Antioquia, que foi lá onde a igreja enviou eles na primeira viagem. Então eles voltaram para dar um relatório final para a igreja que enviou eles. Verso 27. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Fechou a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Meu irmão, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Mas não é servir somebody love não, viu? Sabe o que é somebody love? Aquele cara que fala somebody love, né? Da escolinha lá, que ficava só conversando bobagem, achando, você pode fazer eu comer corda. Pastor, estamos juntos, viu? Estamos juntos. Você pode morrer de dizer isso. Mas Deus sabe o seu coração. Ele sabe se estamos juntos mesmo. Ele sabe do meu. Ele sabe do seu. Então, ao invés de você servir aos meus olhos, sirva aos olhos do Senhor. Com certeza, se você estiver servindo aos olhos do Senhor, os meus olhos vão ver. Com certeza. Então, que Deus nos capacite. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, obrigado, Pai, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. Obrigado por tua santa palavra, maravilhosa palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, para crescermos em teus caminhos, Pai. Transforma os nossos corações em nossa prioridade, Senhor. Não nos deixe desviar os nossos olhos para as paixões e seduções desse mundo, Pai. Porque a tua palavra nos ensina que os cuidados do mundo e a sedução das riquezas tornam a palavra infrutífera em nós. Ó, Pai, não permita que isso aconteça, Senhor. Nós temos uma única vida e que essa vida seja vivida para Ti, Senhor. Obrigado por nos chamar. Obrigado por nos capacitar, Senhor. Obrigado, Pai, por nos fazer Teus. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.